né? Pois você olhando essa tabela aí, tem duas coisas que a gente dá para falar de cara, né? Certamente vai ter uma zebra na final, porque entre Palmeiras, Chelsea, Al Hilal e Fluminense, ninguém começaria o campeonato falando que esses times estariam na final, né? Então um deles vai ser zebra. E você olha e que só 2 primeiros colocados estão classificados, que são Palmeiras e PSG, né? O Bayern, o Chelsea, o Fluminense e o Al Hilal, eles passaram como segundos, né, como segundos colocados em sua chave. Então, é uma Copa do Mundo que tem trazido surpresas. A gente viu, e o ano passado, a gente lembra do Marrocos, e eu sempre falei, sempre fiz essa comparação, que eu coloco os times brasileiros como se fossem Marrocos nessa Copa, e tem muitos Marrocos aparecendo nessa competição, né? Então, é muito legal. Eu fiquei ontem assistindo ao jogo, eu fiquei pensando, imagina não gostar dessa competição, Tirone. Nossa Senhora, que coisa bacana, que coisa boa que foram inventar, que ainda bem que está sendo tão legal assim, porque é muito legal. Realmente, como eu disse para vocês em outros programas aqui, eu nos Estados Unidos, indo nos estádios e vendo esses jogos, eu tenho me sentido na Disney, para quem gosta de futebol aqui, viu, Tirone? É muito legal. Realmente, só gente mal-humorada fala, não gosta, é chato, pelo amor de Deus. Chato é a festa junina do São Paulo aqui. Isso sim é de doer. Isso sim é triste pro torcedor, pelo amor de Deus. Mas você não viu? Comemorou a redução da dívida de 0,2%? Chato é o Memphis, que a Corinthians pague a dívida dele lá e tal, que ele deve receber. Isso é que é chato, né? O Mundial é legal pra caramba. Bom, e muito legal foi o Fluminense, meus amigos. Ninguém achava que ia dar, não, vai pegar um gigante, é o vice-campeão da Europa, tal. 2-0, jogando bem, inclusive jogando bem melhor do que a Inter de Milão o tempo todo. E com tá entre os 8 melhores do Mundial. E aí, Lívia, vou com você. Acho que teve 2 personagens bem importantes dessa vitória. Olha quem tá aí já com a gente. Mauro César chegando. Daqui a pouco ele vai entrar. Ele ocupou o lugar do Danilo, mas daqui a pouco os dois estarão juntos. Eu vou colocar ele na roda, mas antes queria ouvir de você. 2 personagens interessantes desse jogo, Lívia. O Renato, que mudou o time e tal, e depois falou as questões táticas. E o Arias, que me parece que é um jogador europeu atuando no Brasil, né? Quando está aqui no Brasil, agora está no Mundial. E eu quero citar um terceiro, o Fábio. Fábio, sim. Gente, jogador mais velho do Mundial. Que jogador, assim, espetacular. Ele foi, assim, goleiro de Copa do Mundo mesmo. Fez, né, um belíssimo jogo. E o John Arias, ele tem um negócio diferente ali, né? Ele tem uma pitada de craque, às vezes. Óbvio, também falta algumas tomadas de decisão ali que deixam a desejar, mas o cara, ele é muito decisivo. E você ter um cara desse, numa competição dessa, inspirado do jeito que ele tá, realmente transforma a partida. E, nossa, gente, a Inter não viu a cor da bola, né? Em vários momentos da partida. Péssima questão física, assim, também. No segundo tempo, a Inter estava já, né, bufando ali, não tinha mais condição nenhuma de jogar. E o Flu aguentou, foi bem até o fim e ainda conseguiu ampliar o resultado. Jogaço do Flu, tá, assim, também uma das surpresas aí para mim. Eu esperava até mais do Flamengo, né? Eu tinha mais expectativas e, Flu arrasou. Olha, vamos colocar... O Mauro já está com a gente aqui, conectadíssimo, de fone e tudo. Vamos só colocar o Renato falando, porque ele falou das questões táticas, falam que eu não sei de tática e tudo mais. Ele falou no estilo Renato depois da vitória. Vamos ouvi-lo. Uma vitória de todo mundo, mas não deixa, sem dúvida alguma, de ser uma vitória pessoal minha também, porque eu sou pago para pensar. E no momento que eu armo um esquema de jogo, eu sei o que eu estou fazendo. Então muita gente acha que o Renato é isso, o Renato é aquilo, que o Renato não estuda futebol, o Renato não entende muito de parte tática. A coisa que eu mais entendo é de parte tática. Mas eu não preciso chegar aqui e falar de parte tática com vocês. Eu não tenho que dar explicações, com todo o respeito a vocês, da parte tática. Eu tenho que falar de parte tática com o meu grupo. Para o meu grupo que eu tenho que falar da parte tática.
Muito bem, tá aí o Renato falando das questões, quer dizer, falando que não vai falar, que não ia falar sobre as questões táticas. O fato é que ele mudou o time, jogou com 3 zagueiros, jogou de uma forma diferente ontem e passou pela Inter de Milão. Eu quero ouvir o Mauro César, que já está conectado. Baita vitória do Flusão, Mauro. Bom dia a todos. Isso é inegável, né? Que foi uma grande vitória do Fluminense. O Fluminense, dos 4 times brasileiros, aquele que tem o menor investimento. Acho que é uma vitória para ser muito festejada. Até eu encontrei um torcedor do Fluminense no hotel aqui em Miami no domingo. Ele ia para Charlotte para acompanhar o jogo no dia seguinte e estava meio desesperançoso. Eu até falei para ele, cara, justamente por conta da derrota do Flamengo, eu falei, você vai ver o Fluminense jogar contra um time muito pior do que o Bayern. Há chance, se o Fluminense acertar um bom jogo, há uma possibilidade real do Fluminense derrotar a Inter. E foi o que aconteceu, né? Só não concordo muito com essa... 2 coisas que eu não concordo. Uma, que é muito conveniente o Renato ficar agora jogando confete em si mesmo. Não se avalia o trabalho de um técnico por um jogo quando ele acertou uma estratégia para jogar contra uma equipe que até é melhor do que a dele, tecnicamente, sem dúvida. Embora viva uma crise que está sendo muito ignorada por muita gente, a gente não pode achar que essa Inter é a Inter. O que eu vou falar agora não é desmerecer o Fluminense, é a vitória do Fluminense, ponto. Mas não vou ficar no mais do mesmo, nem ser oportunista de ficar jogando confetes desnecessários do Renato, dizer que o Renato é isso, aquilo. Eu não avalio o trabalho de um técnico por um jogo ou por 2 jogos, e sim pelo conjunto da obra. Sabemos que os trabalhos do Renato no início têm esse impacto, ainda está no início, né? Mas se você olhar o trabalho do Renato nas últimas temporadas, Grêmio e Flamengo, você vai ver que teve muitos problemas sérios, né? Problemas sérios. Eu nunca vi ninguém falar que ele não sabe de rigorosamente nada, apenas que eu, por exemplo, acho que ele é um técnico muito aquém de outros treinadores. Não significa que ele não possa acertar uma estratégia em que o Fluminense foi até agressivo em alguns momentos, chegou aos gols, se defendeu muito, não por acaso o Fábio se destacou, e conseguiu uma justa vitória, atuando mais ou menos como a Inter jogou contra o Bayern. Não sei se as pessoas acompanham, se elas se lembram, jogou mais ou menos assim. E contra o Barcelona. Quando a Inter foi muito superior, embora não seja superior como elenco a esses adversários, a Inter se superou e por isso foi tão elogiada. Mas depois disso aconteceu muita coisa, o técnico foi embora, o time até não era tão diferente, 8 titulares dos jogos contra o Barcelona estiveram em campo, mas alguns já foram liberados porque se machucaram, o técnico não está mais lá, o time ainda vive uma crise por conta da goleada humilhante sofrida do PSG na final da Champions. Então, quando você tenta tratar a Inter como o segundo melhor time da Europa, porque foi o vice-campeão, você está ignorando todo um contexto, e isso é muito raso. Um torcedor que pouco entende de futebol, tudo bem, eu não vou, esse é o meu trabalho, eu não posso chegar aqui e tentar colocar a Inter hoje num patamar que ela não está mais. Tá? O Fluminense aproveitou bem essa oportunidade e venceu. Agora, as comparações entre adversários, elas têm que ser um pouco mais realistas. O Fluminense teve chance e aproveitou e venceu. Avançou, parabéns, sensacional. Isso não faz do Renato um técnico melhor do que ele era, sem os problemas que ele apresenta, não em um jogo, uma competição mais ao longo da carreira, né? E não faz da Inter um time tão bom como foi naquele momento contra o Bayern e contra o Barcelona. Simples assim. Eu poderia chegar aqui e fazer, encher a bola do Renato, dizer que ele está na outra fase, que ele se reinventou, eu estaria mentindo. Ou também tentar tratar a Inter num patamar que ela não está mais. Ela não está mais. E por isso houve uma aproximação e houve a possibilidade do Fluminense vencer. Se a Inter estivesse no nível daquela Inter que jogou contra o Bayern e contra o Barcelona, a chance do Fluminense seria muito menor. É uma evidência isso. Embora a forma que o Fluminense jogou ontem se assemelhe muito à forma como a Inter eliminou essas 2 equipes. Com menos posse de bola, 28% de posse de bola contra o Barcelona, por exemplo. Comentei esse jogo na ocasião e me lembro bem desse número. 28% de posse de bola, ou seja, deu a bola, o adversário foi agressivo em alguns momentos e conseguiu vitórias históricas ali sobre o Barça. E o Fluminense fez a mesma coisa, conseguiu a vitória histórica sobre o vice-campeão europeu, mas a gente tem que entender o contexto. A situação da Inter, vou fazer uma comparação aqui para trazer para a nossa realidade sul-americana. Tá? O Boca eliminou o Palmeiras em 2023. O Atlético eliminou o Palmeiras em 2022. Os 2 foram à final. Nenhum dos 2 era melhor que o Palmeiras. Aliás, eram bem inferiores ao Palmeiras. E eliminaram o Palmeiras em São Paulo. O Flamengo foi eliminado pelo Olímpia e foi eliminado pelo Peñarol, nas 2 últimas Libertadores. O Peñarol foi até a semifinal. Nenhum dos 2 era melhor times que o Flamengo. A Inter eliminou o Bayern e eliminou o Barcelona, mas não é mais time do que nenhum dos 2. Um está no Mundial, o outro não está no Mundial. O Fluminense tem alguma coisa a ver com isso? Não. Derrotou
se classificou, isso é muito merecido. Mas não dá para colocar a Inter de Milão hoje, até olhando o elenco, no patamar de outras equipes, embora tenha ido até a decisão. E talvez por isso mesmo tenha fraquejado da forma como fraquejou na final. Enfim, é como eu vejo. Não estou aqui nem querendo fomentar debate, é só como eu penso, como eu vejo. Estou falando de uma forma bem sincera, bem honesta, sem fazer média com o torcedor, sem vender ilusão. Ô Danilo, quero colocar você na conversa, independentemente do que era a força da Inter, e o Mauro explicou bem a diferença, essa Inter e tal, antes do jogo, pouca gente achava que ia dar, achava que a Inter era super favorita. E no jogo em si, no jogo jogado ali, o Fluminense foi melhor o tempo todo, sim, mas com alguma folga, eu achei. Eu concordo com a diferença da Inter, até a própria diferença da Inter que foi vice, com a diferença da Inter que entrou em campo ontem, né? Isso é inegável. Você olha a escalação e dá para você ver, né? Não tem muita questão. Agora, eu acho que a leitura de jogo do Renato foi assim, perfeita pelo que o Fluminense precisava fazer e a execução do plano foi perfeita também, né? Lógico, teve o Fábio indo muito bem, então óbvio que isso também conta, porque se o Fábio não tivesse feito as defesas que fez, a execução seria não tão elogiada como a gente fala hoje e possivelmente o Fluminense não teria passado. Mas eu acho que foi uma leitura de jogo muito boa e execução muito perfeita, com os destaques que a Lívia já até trouxe também, do Arias e tal. Então, para mim, é uma vitória surpreendente. Concordo também que a gente não pode mudar o Renato de patamar e nem ignorar o passado. Basta lembrar do Grêmio dele, que tomava 50 gols por jogo. Mas é uma vitória marcante. Ontem eu assisti aqui também pela transmissão dos Estados Unidos. E a cada 5 minutos o narrador falava: vamos lembrar que esse treinador aí, ele tem uma estátua fora de um estádio lá no Brasil, ele é lendário no Brasil e tal. Então, esse tipo de vitória alimenta essa imagem do Renato. E o Renato, ele estava calmo até então, né? Ele estava evitando esse tipo de discurso. E agora ele, acho que soltou, saiu da casinha. Porque até então ele estava quietinho, estava mansinho ali, não estava aquele Renato que a gente já via nas coletivas. Aí ontem voltou, né? Não preciso dar explicação tática para vocês, eu entendo muito, mas aí é mais o folclore, é mais a imagem dele, ele está surfando uma onda que no final ele e o Fluminense podem surfar um pouquinho, aí cabe a gente aqui a filtrar até que ponto a gente cai nessa ou não. A Lívia aqui falou sobre o Arias, um pouco sobre o Fábio, e o Samuel Xavier, depois do jogo, falou sobre o jogo e destacou justamente o goleiro Fábio, o jogador mais velho, mais veterano deste Mundial. Quando o Renato, né, fez a escolha dessa equipe que ia iniciar, a estratégia dele era espelhar, né, para que eles não tivessem carregar a bola da parte defensiva, que eles fazem muito bem, e lançamento atrás da nossa linha de defesa. Eu acho que a gente conseguiu espelhar bem, inibir bastante a equipe deles de chegar próximo da nossa área. Eles colocaram mais um atacante alto, de bom cabeceio, de muita força, e a estratégia do Renato era que os nossos zagueiros conseguissem sair na caça deles ali, né? E sempre com uma cobertura do Thiago. Então acho que a gente fez uma leitura muito boa de jogo, né? Como você bem disse, a oportunidade que eles tiveram foi mais no abafa, jogando bola na área, né? E conseguiu sobrar, e eles têm qualidade para definir, mas nós temos também um grande goleiro. A gente confia bastante e ele conseguiu fazer boas defesas, né? E também a trave nos ajudou. Tem que contar com isso também, né? Mas também acredito que, além disso, na oportunidade que a gente teve com o Hércules, ele fez e a gente conseguiu matar o jogo. Tá aí, então, o Samuel Xavier falando do jogo. Aí é interessante, né, Lívia? Porque as declarações pós-jogo normalmente não sai muita coisa. Mas aí saiu, explicando, espelhou o time do Fluminense, o Renato fez isso, fez aquilo, atacante mais alto, não sei o quê. E destacou o Fábio que você tinha falado, né? 44 anos, que goleiro espetacular e infinito, né? E que calma também, né, dele, porque em vários momentos você via o Fábio ali dando muitas instruções, conversando muito com os jogadores. Essa experiência também faz diferença, né, nesses momentos. Óbvio, né, que não está no auge da forma física e ainda assim surpreende, né, fez aquela última defesa dele, que foi quase a queima-roupa, também surpreende o reflexo, né, a rapidez com que ele se recupera no lance.
E eu, assim, pelo menos nessa avaliação aí do que o Samuel falou, ver que a consciência tática do time estava muito em dia. Uma marcação muito compacta, dando pouquíssimos espaços para penetrar, né, na área. E, assim, as grandes chances da Inter foram, de fato, ou de fora da área, em chutes, de média distância. Então, também tem ali o Fábio nesse contexto, cuidando do gol, né? Dando essa segurança e uma defesa que estava muito ajustada. Concordo com o Mauro, concordo com o Danilo a respeito, né, dessa questão do Renato, não tem que ficar vangloriando agora, e é óbvio que ele vai usar isso em causa própria, mas o time jogou muito bem, foi muito bem defensivamente e conseguiu, em vários momentos, anular o ataque da Inter. Então, tirando aí essa questão de um cara que está acostumado a ser pavão, eu acho que o Renato merece alguns confetes, pelo menos. Merece alguns confetes. Agora, olha, chegamos, hein? Rapidamente, antes das 9 horas, a Lívia, a presença da Lívia aqui, já deixou a gente chegar na audiência brutal rapidamente. Então, meus amigos, nos deem likes, sobretudo pela presença da Lívia aqui. Queremos 2.000 likes, hein? Tá? Então, aperta o botãozinho aí do like pra gente, 2.000 likes para começar, já estamos no modo audiência brutal. Mauro, tudo muito bom, tudo muito bem, e agora o Fluminense encara o Al Hilal. A gente vai falar daqui a pouco sobre esse jogo, que o Al Hilal eliminou nada menos do que o Manchester City. Fato o Fluminense já chegou, me parece, além do que se imaginava, né? Já está nas quartas de final. E tem um confronto que parece difícil, mas se se puede. É um confronto contra um adversário difícil, mas se bobear, o Fluminense pode estar na semifinal já, Mauro. É possível, evidentemente. O mata-mata permite isso. Eu acho que a grande questão da discussão do Mundial é que as pessoas insistem em fazer comparações e tentar colocar os times brasileiros num patamar que eles não estão, gente. Lamento informar, mas não estão. Agora, se puderem tirar o retorno do áudio, eu não estou conseguindo raciocinar com a minha voz batendo de volta. Por favor, gente. É impossível trabalhar assim. Muito obrigado. Para quem não está entendendo, quando a gente está falando, a voz da gente volta, o raciocínio fica muito confuso. É um delay. É péssimo. Mas, enfim. Então, o que acontece? Você vai enfrentar um time que é um time muito forte, né? É um time muito forte e o Manchester City, nessa competição inteira, estava encarando como uma pré-temporada. O Guardiola chegou a falar 2, 3 vezes na mesma coletiva, e eu estava na coletiva, que foi depois do jogo contra a Juventus, que foi um jogo pela Cavalarino também, um jogo muito, muito solto, pouca marcação e tal. Ele chegou a falar, não, a última temporada, tivemos lesões, a última temporada. A temporada não acabou. Ele está encarando isso como uma pré-temporada, fez várias experiências. O City é um time em reformulação, tá? Como a Inter está tentando se lamber as feridas e se reconstruir. E o Al Hilal é um time muito cascudo, né? Você pega um time que tem vários jogadores com passagem em times de primeira divisão e de Premier League, de Champions League, né? E que venceu o jogo ontem. Então o Fluminense vai enfrentar um adversário bem difícil. Imagino que repita a estratégia. O técnico do Al Hilal é o técnico que era da Inter, né? Que é uma das principais baixas do time italiano. Mas a possibilidade, ela evidentemente existe. Eu só não sei se esse City é meio que de pré-temporada, estreando o jogador, trazendo jogador importante, voltando de contusão, ora com o Haaland, ora tirando o Haaland, eu não sei se esse Manchester City seria tão difícil como pode vir a ser o próprio Al Hilal. Sinceramente não sei, pela maneira como encarou a competição. Venceu jogos, venceu por goleada, não estava brincando, mas também nunca esteve num estágio de alta competição, de competitividade. Claramente encarando como uma pré-temporada. Isso é uma evidência, gente. Você está diminuindo. Eu não estou diminuindo nada. Eu estou falando aquilo que eu estou vendo. Eu não vou mentir para vocês para ficar agradando. Desculpa, se você que está com raiva aí que eu estou falando, não vou mentir. Tem um monte de gente fazendo isso, inclusive. Inclusive tem gente enchendo a bola do Renato, mas eu duvido que quisesse o Renato no seu time. Ia querer do seu time treinando? Trocaria o técnico atual do seu clube pelo Renato? Mas vai lá e elogia o Renato, né? Aliás, o Renato não fala de tática, porque ele não consegue desenvolver falando sobre tática. O senhor Xavier faz isso melhor do que ele. E quando ele tem que falar de tática, vou responder de novo aquilo que eu deixei passar. Não é para a gente que ele tem que falar, é para o torcedor do clube.
do time que ele comanda, que quer saber os detalhes da estratégia dele. O jornalista é apenas um interlocutor ali. Não tem que falar para vocês. Estão falando para quê? Para a torcida. Não tem que explicar para o torcedor do Fluminense qual foi a estratégia dele. Talvez ele não consiga explanar sobre isso. O Samuel Xavier conseguiu. Vou passar a bola para o Danilo, mas vamos ouvir primeiro o Luiz Henrique, da Inter de Milão, que falou sobre o jogo, dizendo que o time dele foi surpreendido. Eu acho que a gente foi um pouquinho surpreendido, mas